E aí, pessoal? Hoje trago para vocês a continuação do livro. Capítulo 7. Escolha sua batalha e seu campo de batalha. A visão de Robert. Na escola militar, tomei conhecimento da importância de escolher sua batalha e seu campo de batalha, e isso foi reforçado na Marinha, no Corpo de Fuzileiros Navais. Por exemplo, as tropas que ocupavam a posição mais alta, como uma colina, em geral tinham uma vantagem sobre as tropas oponentes que estavam abaixo delas. As tropas que ocupavam uma posição mais baixa tinham a opção de lutar ou não. Talvez seja daí que vêm as seguintes afirmativas: às vezes é mais sensato bater em retirada e deixar para lutar em outra ocasião, e escolha suas batalhas cuidadosamente. Essas afirmativas são válidas também no mundo dos negócios. No livro Independência Financeira, discuto o fato de que algumas pessoas acham mais fácil enriquecer do que outras. Esse é meu livro mais importante para as pessoas que querem realizar mudanças na vida. Se você não pretende mudar nada em sua vida, então esse seria o pior livro que poderia ler. Analisemos novamente o quadrante do fluxo de caixa. Conforme mencionado antes. E de empregado. A de autônomo, pessoa que trabalha em uma pequena empresa ou especialista. D de donos de grandes empresas, como Donald Trump. E de investidor. Mais do que uma simples categoria, as pessoas pertencentes ao quadrante são muito diferentes das pessoas dos outros três quadrantes. Quando se trata de atitude, grande parte das pessoas pertencentes ao quadrante busca segurança. Elas dizem: estou em busca de um emprego fixo e seguro, que me proporcione benefícios. Uma pessoa pertencente ao quadrante A poderia dizer: se você quer que a coisa seja feita da maneira correta, faça a você mesmo. Um indivíduo pertencente ao quadrante D está sempre procurando um presidente, CEO ou outros talentos para dirigir suas operações. Uma das diferenças entre os proprietários de negócios do quadrante A e aqueles do quadrante D é o número de funcionários de sua empresa. Certa vez, a revista Forbes definiu uma empresa de grande porte como aquela que tem mais de 500 funcionários. Por fim, I significa investidor. Como você já viu na introdução da parte 2, existem 3 tipos diferentes de investidores. As leis tributárias também são diferentes para os diferentes quadrantes. O pior quadrante para fins tributários é o I, pois você pode fazer muito pouco para evitar o pagamento de impostos, eis porque, nesse caso, você não precisa de um contador para aconselhá-lo. Os quadrantes com as melhores isenções são o D e o I. Por quê? Muitos governos concedem isenções de impostos a empresas pertencentes ao quadrante D porque elas criam empregos. E os governos concedem isenções de impostos àquelas pertencentes ao quadrante I porque elas reinvestem seu dinheiro na economia. No Brasil, aqueles que investem em ações na Bolsa de Valores estão isentos da CPMF, por exemplo. Microempresas e empresas de pequeno porte também têm privilégios fiscais, tais como alíquotas menores de impostos e recolhimento simplificado de vários impostos de uma só vez. Em que quadrante você pode ganhar? Conforme afirmado no início deste capítulo, é importante escolher cuidadosamente sua batalha e seu campo de batalha. Quando se trata de enriquecer, a escolha do quadrante mais adequado a você tem importância semelhante. O quadrante do fluxo de caixa é importante porque pode ajudá-lo a decidir em que quadrante você tem maiores probabilidades de ganhar. Como você deve ter imaginado, tanto Donald Trump quanto eu escolhemos os quadrantes D e I para operar. Anos atrás, quando eu estava na escola e enfrentava problemas com o inglês, foi meu pai rico quem observou que provavelmente eu não me sairia bem na escola e no mundo corporativo. Ele disse:
Você é rebelde demais para acatar ordens de pessoas a quem não respeita. Provavelmente se dará melhor como empresário e investidor. Embora o que ele disse não tivesse me agradado, ajudou-me a descobrir onde eu não me encaixaria. E me ajudou a compreender que eu tinha de estudar várias matérias, desenvolver capacidades e vivenciar experiências das quais a maioria de meus colegas estaria livre. Para saber mais sobre minhas experiências, sugiro que você leia Pai Rico, o Guia de Investimentos e Empreendedor Rico, também da série O Guia do Pai Rico. Alguns de vocês talvez estejam pensando, mas eu não quero me tornar um empresário. Ou talvez estejam sentindo o coração disparar a simples ideia de correr riscos e não poder contar com um salário fixo e regular. Mas não se preocupem. Este livro trata mais de vencer do que de se tornar empresário ou investidor profissional. Embora existam 3 tipos diferentes de investidores, e nossa preferência seja por aquele que investe para ganhar, as pessoas podem ficar muito ricas dentro de qualquer uma das 3 categorias de investidores. O mesmo é válido para os outros quadrantes. As pessoas podem ficar ricas e, na verdade, muitas já ficaram, independentemente do quadrante no qual se encaixam. Por exemplo, o fundador da General Electric foi Thomas Edison. Edison se encaixava no quadrante de Jack Welch, e CEO da General Electric, pertencia ao quadrante. Ambos ficaram muito ricos dentro do mesmo negócio, mas em quadrantes diferentes. A maioria dos autores de livros sobre finanças fala a respeito de viver abaixo de suas posses e economizar. Quando Donald e eu escrevemos, falamos sobre aumentar o patrimônio, aproveitar a vida e investir o dinheiro. Robert T. Kiyosaki menciona o quadrante do fluxo de caixa para ajudar a esclarecer em que quadrante você acha que teria mais chances de ganhar. Embora os quadrantes D e I tenham vantagens tributárias, essas vantagens não são tão importantes quanto a escolha do quadrante no qual você acha que teria mais chances de ser bem-sucedido. Nossos sistemas escolares são projetados para treinar indivíduos que se encaixariam nos quadrantes IA. É por essa razão que tantas pessoas dizem: estude para conseguir um emprego, o que significa preparar-se para o quadrante. Ou, frequente uma escola para que você possa aprender um ofício ou uma profissão. Dessa forma, você sempre terá algo em que se apoiar. Essa maneira de pensar é perfeita para o quadrante A se você quiser aprender mais. Sobre os quadrantes D e I, existem também livros escritos por Donald Trump. Meus favoritos são The Art of the Deal, The Art of the Comeback e Trump Como Ficar Rico, que encerram o modo de pensar das pessoas pertencentes aos quadrantes D e I. Donald e eu ganhamos mais dinheiro que a maioria dos professores e escritores simplesmente porque quase todos os professores vivem com base nos valores do quadrante. E a maioria dos autores vive com base nos valores encontrados no quadrante A. Muitos autores de livros sobre finanças defendem o conceito de viver abaixo de nossas posses e economizar dinheiro. Quando Donald e eu escrevemos, falamos sobre aumentar os recursos, aproveitar a vida e investir o dinheiro. Novamente, a diferença entre as orientações financeiras pode ser identificada pelos diferentes quadrantes e pelos diferentes valores que cada quadrante encerra. Pare e pergunte a si mesmo qual seria o melhor quadrante para você. Talvez você queira fechar os olhos e sentar-se tranquilamente para ouvir sua própria resposta. Esse processo é importante porque é essencial que você seja sincero consigo mesmo e, assim, obtenha uma resposta autêntica. Donald teve sorte no sentido de que seu pai serviu de modelo para os quadrantes D e meu pai pertencia ao quadrante. O fato de eu querer ser um homem de negócios ia contra todos os princípios de meu pai pobre,
Um homem que acreditava na segurança de um emprego e no direito aos benefícios concedidos pelo governo. Era como se eu estivesse passando para o lado do inimigo, tornando-me um traidor. Meu pai acreditava sinceramente que os ricos eram gananciosos e exploravam os pobres. Na verdade, alguns fazem isso. Contudo, eu não partilhava de seus valores. Eu queria ser empresário e investidor. Embora eu amasse e respeitasse profundamente meu pai, não compartilhávamos os mesmos valores quando se tratava de carreira e dinheiro. Ao voltar do Vietnã, em 1973, tive de decidir em que quadrante eu me posicionaria. Meu pai pobre queria que eu continuasse na Marinha devido à segurança do emprego. Quando eu lhe disse que pretendia pedir baixa, ele me aconselhou a conseguir um emprego como piloto de uma companhia aérea, e quando expliquei que eu não queria mais voar, ele me aconselhou a voltar a estudar, obter meu diploma e meu doutorado, para que eu conseguisse um emprego junto ao governo. Como ele não entendia o quadrante do fluxo de caixa, não entendeu que não era o emprego que eu estava rejeitando, era o quadrante, melhor dizendo, os diferentes valores do quadrante. Quando meu pai real, meu pai pobre, compreendeu que eu preferia os valores profissionais e financeiros de meu pai rico, aqueles dos quadrantes D e I, a distância entre nós dois aumentou, e passamos a ter um relacionamento tenso. Meu pai pobre dava valor à segurança, e meu pai rico, à liberdade. E como muitos de vocês sabem, segurança e liberdade não são sinônimos. Na verdade, são valores opostos. É por isso que as pessoas que têm mais segurança são também as que têm menos liberdade. Os indivíduos que têm maior segurança estão trancados em uma prisão de segurança máxima. Quando me perguntam por que o dinheiro é tão importante para você, em geral, respondo, porque o dinheiro compra minha liberdade. O dinheiro compra mais escolhas na vida. Por exemplo, quando estou viajando, não gosto de perder tempo enfrentando filas nos aeroportos. Como tenho mais dinheiro, posso optar por ficar na fila ou alugar um jatinho particular. Hoje em dia, viajo mais em jato particular do que pelas linhas comerciais. Naturalmente, Donald tem seu jato particular, o que corrobora meu argumento. Certa noite, ao deixar Dallas, o pequeno jato particular que eu alugara taxiou perto do jato particular de Donald. Foi humilhante perceber que meu jato era pequeno o bastante para taxiar sob o jato de Donald. E é por isso que insisto em que você se sente tranquilamente e decida que quadrante lhe é mais adequado. Pergunte a si mesmo: quais são meus valores? Preciso de segurança no emprego. Estou satisfeito com minha segurança. Minhas habilidades estão sendo testadas nesse quadrante. Ou valorizo mais minha liberdade? Além disso, talvez você queira perguntar a si mesmo quais são os valores de seus pais e aqueles de seus amigos. Existe certa verdade no provérbio: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Portanto, a lição é a seguinte: se você optou por ser rico, lembre-se de escolher cuidadosamente sua batalha e seu campo de batalha, ou, melhor dizendo, seus valores e quadrantes. A visão de Donald. Como escolher sua batalha e seu campo de batalha? O quadrante do fluxo de caixa de Robert é uma ferramenta eficaz, e essa é uma das razões pelas quais escolhi seu livro Independência Financeira para fazer parte da minha lista de livros recomendados no site Amazon. Se você parar para refletir sobre o que ele diz, economizará muito tempo mais tarde. É importante conhecer a si mesmo e suas inclinações antes de dar início a qualquer jornada, seja ela nova ou não.
Sei que os olhos de algumas pessoas ficam embaçados quando elas se deparam com um gráfico ou uma fórmula, porque isso significa que terão de despender um pouco de tempo e esforço para entendê-los. Mas esse olhar pode se transformar em algo prazeroso e até mesmo estimulante quando você percebe o grau em que será capaz de melhorar seu fluxo de caixa e seu resultado final. A escolha é sua. Quando estava começando a negociar com imóveis, eu poderia ter ficado com o negócio de meu pai e ser bem-sucedido, mas eu não teria me sentido realizado. Eu tinha meus próprios planos definidos e queria lutar por conta própria para alcançá-los. Se não tivesse feito isso, teria levado uma vida confortável, porém não estimulante. E também não teria vivido minha própria vida. Assim como Robert percebeu que os objetivos de seu pai não eram os seus, temos de fazer uma reflexão para descobrir o que estamos destinados a fazer e ser. Imagine-se tocando a vida e mais tarde descobrir que, ao longo do processo, não encontrou seu próprio destino. Já presenciei alguns exemplos, e acho que essa é a melhor forma de se anular. Se você não está vivendo sua própria vida, então quem está? Se você não pretende pensar em sua vida, então quem o fará? Você está aqui agora, portanto, dê à sua vida plena atenção. Sempre penso em batalhas e campos de batalha no sentido de que são arenas. Todos escolhemos, até certo ponto, espero, a arena em que pretendemos lutar, e em que arena gostaríamos de lutar. Isso se resume a ter objetivos e visões de nossas conquistas e realizações. Às vezes, é difícil mudar de círculo, mas, em geral, é para melhor. Podemos ser muito influenciados pelas pessoas com quem convivemos, e não é fácil romper com elas e fazer coisas inesperadas. Talvez se passe algum tempo antes que você sinta estímulo suficiente para expandir seu próprio círculo, mas, no final, isso poderá levá-lo a uma arena repleta de eventos e de pessoas de quem você passará a gostar. Essa situação é muito semelhante a escrever seu próprio roteiro, e no fim, acabar gostando de assistir e de fazer parte dele. A escolha é uma liberdade que todos podemos exercitar. Quando conheço pessoas que levam determinado tipo de vida porque gostam, mas do qual sei que eu não gostaria, lembro-me do cardápio de um restaurante. Existem pratos para todos os gostos. E, se esse não for o caso, existem outros restaurantes pelos quais você pode optar. Essa é também uma boa maneira de evitar ser preconceituoso. Gosto não se discute. Voltando à ideia do roteiro. Certa vez, ouvi alguém dizer que todos somos responsáveis por escrever nosso próprio filme, e esse filme é a nossa vida. Imagine-se escrevendo cenas. Que tipo de cena você gostaria de escrever? Não creio que preferiríamos escrever cenas entediantes ou cenas sobre pobreza. Não só não teria nenhuma graça escrever esse tipo de cena, como também seria cansativo e deprimente assistir a elas. Dê a si mesmo a liberdade de se transformar em alguma coisa ou em alguém que você realmente gostaria de ser. Dê a si mesmo a liberdade de se transformar em alguma coisa ou em alguém que você realmente gostaria de ser. Donald J. Trump. Veja que no parágrafo anterior eu disse dê a si mesmo. Com muita frequência, a única pessoa que lhe dará uma chance será você mesmo. Muitas pessoas não querem mudar o status quo, e esse status quo inclui você mesmo. Mas você tem capacidade para realizar mudanças. Antes de qualquer coisa, está se dando ao trabalho de ler este livro, portanto, já sei que é capaz de ir além da mediocridade, ou seja, de superar o obstáculo que o está impedindo. Nenhum de nós deve desejar fazer parte do denominador comum mais baixo, o que, em muitos casos, acaba sendo o caminho mais fácil.
Aqueles que levam uma vida em comum ultrapassaram os limites do comum. A vida e os negócios podem exigir espírito combativo. Podem representar uma batalha, mas certifique-se de que escolheu lutar uma boa luta, e livre-se de batalhas e de campos de batalha infrutíferos o mais rápido possível. Não viva ou use sua energia em vão. E lembre-se, escreva seu próprio roteiro. A seguir, produza-o e descubra-se vivendo da maneira como você quer. Isso significa liberdade, isso significa poder e isso significa vencer. Sua visão. Analise o quadrante do fluxo de caixa, reflita sobre ele e em como ele se aplica à sua própria vida. A partir de que quadrante você obtém a maior parcela de sua receita hoje? Agora imagine-se como a pessoa bem-sucedida que você sempre sonhou ser. Em que quadrante você estará quando alcançar o auge do sucesso? Compare suas duas respostas. Você já está no quadrante certo. Em caso afirmativo, aperfeiçoe as habilidades que já tem e vá em frente. Em caso negativo, elabore um plano para que possa passar para o quadrante no qual você vê a si mesmo como um grande sucesso. Só você pode fazer esse exercício por si mesmo. Você não precisa fazer essa mudança da noite para o dia, mas precisa dar início ao processo. Com um plano na cabeça, quais são as etapas necessárias para que você faça essa mudança?